de Deuteronômio 34, versículo de número 4 a seguir, nos diz assim: então disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor, e este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, contudo a sua vista não lhe havia enfraquecido, e nem se lhe havia fugido o seu vigor. Pai Celeste, nós te louvamos mais uma vez. Pai, essa oração, Senhor, ela não vai apagar a oração que o teu servo aqui me fez. É apenas um cumprimento de tudo aquilo que o Senhor está prestes a fazer em nosso meio. É uma noite de agradecimento, é uma noite de nós saímos aqui hoje, Pai, com as nossas botijas cheias, com a nossa alma, Senhor, repleta de alegria, e os demônios que entendam de uma vez por todas que essa noite será uma noite especial e que nunca mais, Senhor, haverá espaço no caminho para que eles venham desanimados. Senhor, tudo já está preparado, Pai. Senhor, basta apenas um toque da sua inspiração para que tudo ocorra nessa noite da maneira que o Senhor espera que haverá de acontecer. O Senhor, nessa noite, Pai, antes que eu comece aqui a descortinar os seus milagres, antes que eu comece aqui a descortinar seus mistérios, antes que os seus oráculos sejam revelados, tenha liberdade nessa noite para tocar o coração da sua igreja, Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor, curar, batizar, transformar, libertar, e a casa, Senhor, dos seus filhos, e colocarem as coisas em seus devidos lugares. Essa noite, Pai, venha marcar o tempo da nossa vida, é o que eu te peço e assim te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, para sempre. E quantos podem dizer graças a Deus? Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. É um prazer estar revendo a nossa irmã Gabriela. A irmã Gabriela foi uma das que nos ajudou muito na nossa caminhada, que viu a gente crescer, que viu a gente sobressair as circunstâncias. Eu quero agradecer a irmã, a princípio, que nos tem nos ajudado. Mas essa noite, em agradecimento a Deus, essa oportunidade que Deus tem nos dado de poder pelo menos estar de pé na sua presença. Às vezes somos surpreendidos pelas circunstâncias, às vezes somos aprisionados por elas. Parece que às vezes no nosso pensamento isso não nos faz acreditar de verdade que o Deus que fez os céus e a terra é injusto. Parece que Deus tem coisas boas só para a vida dos outros e para nós. Parece que nós somos o neutro da vida, o neutro da história. Parece que as coisas não terão finalidade para a nossa existência. Parece que tudo de bom ocorre só na vida dos nossos vizinhos, e nós ficamos surpreendidos às vezes, devido ao fato de nós levarmos tudo certinho, fazer as coisas com direita, e esperar que tudo ocorra da maneira que nós esperamos, mas nem sempre isso acontece. E eu li essa história, uma das histórias mais tristes da Bíblia Sagrada, um texto que vai dar um nó na sua alma, para você ficar contraído de emoções, porque não é uma história que traz um momento triste da nossa existência. O Senhor nos faz, dentro dessa história, lembrar de coisas, às vezes, tristes da nossa vida, e nos faz, às vezes, também ficar emotivos por um momento, por saber que estamos de pé na presença dEle e que as promessas dEle um dia se findarão na nossa vida. Estamos vivendo a última hora da igreja. Eu não estou pregando aqui para um público que simplesmente foi feito de carne e osso na matéria física, simplesmente para dias da existência, para sofrer na área
amorosa, para sofrer na área financeira, para sofrer na vida familiar, nada disso. Estou pregando para uma geração que vai estar antecedendo o arrebatamento, porque estamos vivendo o último toque da trombeta de Deus. Oxalá que essa noite Deus tocasse a sua trombeta. Creio que até as cadeiras desse templo seriam arrebatadas. E se você está preparado para isso, jogue as suas mãos para o alto e adore e agradece a Deus pelo momento que você está vivendo, porque Deus essa noite fará você sobressair as suas circunstâncias nessa noite. A história deste homem se divide em 3 etapas. Não é uma história que todos nós gostaríamos de vivenciar ela. Uma história de um homem que viveu em um tempo bem distante deste, que o único sentimento de nobreza que tinha na alma, no coração, era de poder ver a sua nação salva e liberta de um povo, de uma terra estranha, de uma terra maldita, onde viveram mais de 430 anos, aprisionado, vendo as suas famílias se perderem, vendo as suas promessas parecendo que ficava cada vez mais distante dela. O único desejo da vida deste homem era poder colocar a sua nação fora daquele país, aonde eles ficaram aprisionados durante todo esse tempo. Mas a história dele, a princípio, não começa sofrendo aos seus 40 anos, quando ele descobre que é filho de uma judia. Moisés não sofre aos seus 80 anos, depois que ele vê a sarça ardendo. Ele não sofre aos seus 120 anos, depois que morre. O sofrimento desse homem ainda gera quando ele era uma semente implantada dentro do ventre da mãe dele. Havia sofrido rejeições psicológicas, porque naquela época nenhum casal, nenhum pai, nenhuma mãe queria ser pai de uma criança, porque o insano faraó naquela ocasião havia estabelecido uma lei entre os hebreus, talvez pelo fato de poder ver a nação hebraica crescer demais. O povo estava crescendo e claro que a preocupação era natural, e eu penso que nessa hora o rei faraó, com seus súditos do seu palácio, havia feito uma reunião, uma assembleia naquele momento, e pela preocupação de ver os hebreus crescendo, e certamente aquilo causaria para ele algum tipo de desconforto. Então ele resolve dar fim em toda a nação hebraica. Queria bloquear agora o fato das mães gerarem crianças naquele momento. Então ele resolve estabelecer uma lei que não era muito difícil de lidar com ela naquele momento, porque pegaram as pessoas de surpresa. E nessa hora ele levanta um decreto e faz que os seus súditos espalhem a notícia aí dos hebreus, dizendo: olha, nenhum dos filhos dos hebreus vai nascer do sexo masculino e vai viver. E eu fiquei pensando comigo agora, depois dessa lei estabelecida, pegou completamente a nação desprevenida, porque naquele exato momento milhares de mães estavam grávidas, e entre elas se destacava uma só, era Joquebede, a esposa de Arão, a mãe de Moisés, que agora estava dentro do seu ventre, sendo gerado agora, e sendo rejeitado agora, porque o insano faraó havia estabelecido essa lei. E eu penso comigo que Joquebede, nas suas orações, para fugir da ira de faraó, todas as vezes que orava, todas as vezes que dormia à noite para orar, dobrava o seu joelho, pedia para que Deus, para afastar a ira de faraó, pedia para que Deus não lhe desse um menino, lhe desse uma menina, e penso que até o nome havia lhe dado a ela, quem sabe Sara, Miriam 2, eu não sei, Ruth. Para ela já havia um nome preparado, já havia um parto cor-de-rosa, os enxovais cor-de-rosa, já estava tudo preparado, porque ela sim daria continuidade na família, mas para um menino teria que morrer. Então eu penso que neste momento a oração dela era essa, simultaneamente orou durante 9 meses, para que Deus lhe desse uma menina, e vai chegando a hora, está chegando o momento agora dela fazer o parto, dela gerar aquela criança, e penso que nesse momento a preocupação havia chegado, porque eles oraram 9 meses para que Deus lhe desse uma menina. Eu penso que até a parteira se assustou, porque na hora em que Joquebede está prestes a dar a luz, não nasce uma menina, nasce um menino. Diga graças